Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Michelle, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao anterior, no qual estávamos falando sobre o IPTU e o ITR, e nesse falaremos sobre o ITBI e o ITCMD. Bom, gente, então vamos aqui adentrar logo no compartilhamento de tela, tá? Como a gente já vinha fazendo. Como eu disse, esse vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. No anterior, nós fizemos uma análise do IPTU e do ITR, e hoje iremos fazer uma análise do ITBI e do ITCMD, tá? O motivo de eu estar trazendo essas análises desses impostos em conjunto, né? Por exemplo, o do ITR e do IPTU, por quê? Porque ambos eram impostos sobre a propriedade, tá? E hoje, tanto o ITBI como o ITCMD são impostos sobre a transmissão, tá? Então, de cara, a gente já salienta uma diferença entre eles, que o ITBI é um imposto de competência municipal e o ITCMD é um imposto de competência estadual, tá? Lembrando a competência cumulativa do Distrito Federal, que vai poder instituir tanto o ITCMD como o ITBI, pois, né, como nós já sabemos, o Distrito Federal não pode se subdividir em municípios, tá? Uma peculiaridade aqui, que é muito importante da gente ressaltar, com relação às normas gerais, né, como nós também já vimos em dicas anteriores, a Constituição Federal, no seu artigo 146, inciso 3, a linha A, estabelece que lei complementar, né, deva tratar sobre essas normas gerais em matéria de legislação tributária. E no que tange principalmente aos impostos, né, definir fato gerador, contribuinte, base de cálculo, tá bom? Então, o CTN assim o fez, tá? Porém, quando o CTN foi promulgado, não havia essa segregação desses dois impostos sobre a transmissão. O que existia era um imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, de competência pura e simplesmente dos estados. Tá? Essa segregação, que foi feita entre estados e municípios, veio após a promulgação do CTN, tá? Então, quando a gente for estudar os artigos 35 a 42 do CTN, a gente tem que entender que ele vai tratar desse imposto único de competência dos estados. E, portanto, hoje em dia, né, esses artigos se aplicam tanto ao ITCMD quanto ao ITBI, tá bom? Assim como nós fizemos com o IPTU e o ITR, tá? Nós também vamos analisar, tá, sob o âmbito da regra matriz de incidência tributária, o ITBI e o ITCMD. Vamos analisar o critério material, espacial, temporal, subjetivo, quantitativo. E hoje, como plus, eu também trouxe a lei do ITBI aqui do estado do Ceará e a lei a lei do ITCMD aqui do estado do Ceará e a lei do ITBI aqui do município de Fortaleza. Por quê? Porque o legislador, né, no CTN, ele concedeu muita liberdade para as leis que fossem instituir esses impostos. Portanto, para alguns pontos específicos, como alíquotas, critério subjetivo, eu quis trazer os artigos das leis, né, dessas leis específicas daqui do Ceará e de Fortaleza, para a gente entender melhor esses conceitos e ver realmente na prática legislativa como é que elas estão estruturadas, tá bom? Então, vamos começar, gente, né? Vamos adentrar aqui no critério material, que é, assim, o critério decisivo no campo do entendimento, né? Por quê? Porque a segregação dentre esses dois impostos sobre a transmissão, ela é feita aqui. Então, se você entender bem direito, né? Entender a essência dessa segregação, você vai entender e vai resolver todas as questões. Vai matar tudo, tá? Então, vamos começar. A competência para a instituição do ITBI, tá, pelos municípios, foi dada pela Constituição Federal, no artigo 156, inciso 2, e para o ITCMD, artigo 155, inciso 1, tá? Então, é o seguinte, o ITBI é um imposto, certo, sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Gente, só com esse artigo a gente já pode aqui
verificar diversas peculiaridades entre os dois impostos, tá? Primeiro, o ITBI é um imposto que incide sobre a transmissão inter-vivos, ao passo que o ITCMD é um imposto que incide sobre a transmissão causa-mortes. Causa-mortes aqui, você vai ter a figura do de cujos, né? Uma pessoa que vem a falecer e vai deixar um patrimônio para os seus herdeiros, tá? Outra coisa, essa é a primeira diferença fundamental entre eles. A segunda, por ato oneroso, tá? Então, esse ato oneroso já é diferente da figura, por exemplo, da doação aqui no ITCMD, certo? Segundo ponto fundamental. Por quê? Porque a doação, ela vai ser uma transmissão inter-vivos, porém a título gratuito, certo? Outro ponto, de bens imóveis, por natureza ou acessão física. Quando a gente menciona aqui por natureza ou acessão física, a gente, né, se lembra da dica anterior quando a gente falou do quê? Do IPTU, tá? Nessa dica a gente analisou o Código Civil para a gente entender as definições do que era um imóvel por natureza ou por acessão física, né? Então, só relembrando aqui, basicamente, por natureza vai ser o terreno e a acessão física a construção. Então, o ITBI e o IPTU são idênticos nesse ponto específico, tá? E lembre-se, gente, o ITBI, ele incide apenas sobre bens imóveis, ao passo que o ITCMD incide sobre quaisquer bens ou direitos. Isso também é outra diferença fundamental entre eles, certo? Com relação a esses direitos reais sobre os imóveis, né, no próximo slide nós vamos ver todos esses direitos reais, inclusive esses de garantia que não podem incidir o ITBI, tá bom? Eu vou colocar bem direitinho para vocês entenderem. E aqui em cima eu fiz um esquema, né, só para a gente entender bem e fixar. Quando nós estivermos falando de uma transmissão causa-mortes, ITCMD, tá? Quando nós estivermos falando de uma transmissão inter-vivos, se ela for a título gratuito, você lembra do ITCMD, do D de doação. E se ela for a título oneroso, ITBI, tá? Então, isso para você ver, assim, como numa tacada só, a gente já mata praticamente as principais diferenças entre eles, certo? Como eu disse, aqui estão todos os direitos reais, certo? Que estão aqui no artigo 1225 do Código Civil, tá? Dos quais podem incidir o ITBI, exceto os de garantia, que é o penhor, a hipoteca e a anticrese. Os dois estão aqui marcados com esse traço, tá? Para vocês identificarem. E o mais recente deles foi o direito real de laje, tá? Que foi em 2017. Um tanto quanto recente, mas enfim, foi o último desse rol que foi adicionado para vias de incidência aqui do ITBI, tá bom? Gente, eu gostaria de salientar alguns pontos importantes do ITBI. Veja, o ITBI e o ITCMD são impostos que trazem aí muitos conceitos do direito civil, né? E muitas divergências doutrinárias. Tá? Então, assim, por conta desse rol de conceitos que eles envolvem, existe muita jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, para fixar alguns pontos, né? E esses pontos, eles são, por sinal, muito cobrados em prova. Então, eu vou trazer aqui esses principais pontos, vou salientar sobre eles, tá certo? Inclusive, já vou aqui antecipar, que trouxe também o tema 796 do STF, super recente, acabou de ser julgado, né, que teve até recurso extraordinário e tudo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, que está nesse primeiro quadrinho aqui, é o seguinte. Para o STJ e também para o STF, o ITBI não incide sobre o contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, perdão. Porque, veja, gente, quando você faz um contrato de promessa de compra e venda, aquele contrato, né, que é até um contrato preliminar, ele pode ou não se concretizar. Não necessariamente ele irá se concretizar, né? Por isso que o STJ fala aqui na jurisprudência dele, né, que ele poderá ou não se concretizar em um contrato definitivo. Este sim, ou seja, o contrato definitivo é que é ensejador da cobrança do aludido tributo, certo? Porém, você aí, de repente, que estuda para a área fiscal ou já é acostumado a pegar legislações municipais, já deve ter visto. Mas eu sei, né, eu já vi que aqui, por exemplo, nessa lei que eu peguei municipal, tem previsão de ser cobrado TBI sobre o contrato de promessa de compra e venda. Sim, gente, isso é bem comum.
A lei aqui do estado, a lei aqui do município de Fortaleza, eu trouxe para a gente olhar, inclusive ela tem essa previsão, tá certo? Mas já quando eu mostrar o inciso daqui, mostrar essa particularidade, eu vou falar um pouco mais a respeito, tá bom? Outro ponto muito importante é a questão das formas originárias e formas derivadas de aquisição da propriedade, tá? Tanto o STJ como o STF têm entendimento de que tanto a desapropriação como a uso capião estão fora do campo de incidência do ITBI. Por quê? Porque elas são formas originárias de aquisição da propriedade. Não existe aí uma transmissão, como existe, por exemplo, num contrato de compra e venda, que o imóvel vai ser transmitido de mim para você, por exemplo. Tá? Então, essas formas originárias de aquisição da propriedade não incidem ITBI, tá bom? Inclusive, eu até trouxe uma questão aqui da Cefaz Pernambuco para auditor fiscal, que considerou esse item como correto, tá? O qual diz: o ITBI não incide sobre os imóveis, sobre os bens imóveis objeto de uso capião e desapropriação, por serem formas de aquisição originária de propriedade, tá? Isso é só para vocês verem como as bancas estão bem assim, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Então, gente, como eu disse, eu trouxe aqui, tá? O inciso aqui, o artigo da lei do Código Tributário daqui de Fortaleza, para a gente ver, né, que, de fato, ele prevê a incidência do ITBI sobre a promessa ou compromisso de compra e venda e permuta de bens imóveis. A permuta dos imóveis, tudo bem, tá tudo ok com relação a isso, tá? Mas aqui, a promessa ou compromisso de compra e venda vem sendo previsto, tá certo? Inclusive, ele até fala, na concretização do negócio objeto da promessa, né, não haverá nova incidência, né, porque o imposto já foi cobrado. Então, aqui a minha dica é a seguinte: se você vai fazer prova para uma legislação municipal, para uma CEFIM, um ISS, responda de acordo com a letra da lei, a menos que ele peça o entendimento dos tribunais superiores, né, que ele com certeza vai colocar no caput da questão. Caso não, vá pela legislação municipal que está sendo cobrada, né, não brigue com a banca, que só você que vai sair perdendo. Outro ponto também importante, para quem não sabe, é com relação à cessão do direito à herança, tá? De acordo com o Código Civil, consideram-se imóveis, para os efeitos legais, também o direito à sucessão aberta. Então, se vier sendo cobrada essa questão do ITBI sobre a cessão do direito à herança, se incide ITBI ou não, incide sim. Por conta disso, por ela ser considerada imóvel para os efeitos legais de acordo com o Código Civil. E como a gente viu, o ITBI incide apenas sobre bens imóveis, tá? Outro ponto muito legal e bem cobrado, assim, bem falado na literatura, é a questão do excesso de meação, tá? A lei do ITBI daqui de Fortaleza prevê, inclusive a maioria dos fiscos, né, das legislações municipais prevêem isso sim, né? O que é esse excesso de meação, né? Gente, ele nada mais é do que quando você tem um casal, eles têm um patrimônio, né? No exemplo que eu dei aqui, eu coloquei um patrimônio formado, né, constituído por um apartamento de 200 mil, um carro de 100 mil e uma poupança de 50, ou seja, um patrimônio aí total de 350 mil. Caso, né, eles venham a se separar, venham a se divorciar, o correto seria que cada um recebesse metade, né? Mas digamos que um desses cônjuges, porventura, receba uma parcela maior. Digamos que a esposa, por exemplo, fique com o apartamento e o esposo fique com a poupança e com o carro. Portanto, vai ter aí o quê? Uma meação desproporcional, né? Enquanto a mulher saiu com um total de 200 mil, o homem saiu com um total de 150 mil. Portanto, teve um excesso aí de 50 mil para a esposa, tá? Pela figura desse excesso, a gente já sabe que vai haver a tributação, né? Mas aí eu pergunto, e essa tributação, ou seja, esse excesso vai ser tributado pelo ITBI ou pelo ITCMD, né? Então, veja, se a esposa que ficou, né, com esse apartamento de 200 mil, se ela tiver ficado com ele e não tiver recebido nenhuma contrapartida do cônjuge, né, ou seja, do marido, isso fica caracterizado como uma doação pura e simples. Portanto, sobre esse excesso de 50 mil, vai incidir o quê? O ITCMD, tá?
Porém, se o marido dá uma contribuição que eu digo assim, no sentido de dar uma compensação financeira para ela, né, dar uma contrapartida financeira para ela, para que ela fique com esse imóvel, né, no caso, então isso não é uma doação. No caso, vai haver o quê? Uma transmissão onerosa. Então, vai incidir o quê? O ITBI, tá? E esses impostos, tanto o ITCMD como o ITBI, nesse excesso, lembre-se, ele vai incidir sobre o excesso. Ele não vai incidir sobre o valor integral do imóvel que foi partilhado, por exemplo, tá? Então, ele vai incidir apenas nesses 50 mil, tá bom? Outro ponto super legal, e eu até trouxe isso para fazer a conexão com o tema 796 do STF, que foi sobre essa imunidade que é dada na integralização de capital, tá? Que a própria Constituição Federal dá ao ITBI, né? Aí ela quer privilegiar, no caso, a livre iniciativa, constituição de empresas, né? O comércio, enfim. Então, gente, veja. Quando você tem uma empresa, você constitui uma pessoa jurídica, você é sócio, ele é um acionista, e você vai integralizar a sua cota parte, né? Vai colocar qualquer coisa ali, para integralizar um capital social ou a sua cota parte, como eu disse, essa operação ela é imune do ITBI, tá? Imune por quê? Porque a fonte dessa benesse vem da Constituição Federal e não só de lei. Então, tanto essa integralização de capital, né, como as operações decorrem de fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoa jurídica, são imunes, né? Essa regra é absoluta? Não. Por quê? Porque caso a atividade preponderante, né, dessa pessoa jurídica aí, seja compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, você não vai ter essa imunidade, tá? Inclusive, o artigo 37 do CTN, ele vem justamente mostrar como você vai auferir essa preponderância, né? A gente lembra em dicas anteriores, por exemplo, que existia aquela questão daquelas normas antielisivas, né? Quando a gente tinha um abuso das formas, que era justamente pessoas que constituíam empresas, por exemplo, para simular uma compra e venda de um imóvel, se aproveitando justamente dessa imunidade dada pelo ITBI. Então, o CTN, ele teve essa preocupação em regular quais vão ser esses critérios para a gente auferir essa preponderância, né? De fato, tá? Para que não haja esse abuso das formas, enfim. E como é que vai ser isso, tá, gente? Então é o seguinte, essa atividade dessa empresa, ela é considerada preponderante quando mais de 50% da receita operacional dela, tanto nos 2 anos para trás como nos 2 anos para frente, decorrerem dessas transações. Quais são essas transações? Compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, tá? Mas digamos que essa empresa tenha acabado de iniciar suas atividades e ainda não tenha como analisar esses 2 anos para trás, né? Então, o que vai ser levado em conta são os 3 anos seguintes à data daquela aquisição, tá? E caso seja verificado em algum momento, né, porque essa constituição, veja, essa integralização do capital social, ela pode ser tanto no início, assim que você constitui a pessoa jurídica, como ela pode ocorrer depois. É por isso que tem esses prazos flexíveis para que seja oferida essa preponderância. Caso em algum momento seja verificada a preponderância, tá? Então, o imposto vai ser devido, corrigido monetariamente e o lançamento feito normalmente, pela autoridade que cabe, tá? E no parágrafo 4º, ele comenta que, né, o disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Aqui são os contratos de trespasse, a alienação do estabelecimento comercial, tá? Que é uma coisa distinta do que a gente viu, né, no restante do artigo. E aí, gente, a gente chega no tema 796, né? O famoso tema 796 está aí muito em voga. Foi o recurso extraordinário 796-376 de Santa Catarina. Teve repercussão geral. Eu coloquei aqui qual foi o voto vencedor, que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes e os votos vencidos, né? E, basicamente, esse tema, né, teve tudo a ver com essa imunidade desse artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, tá? E o que é que ficou decidido? É que essa imunidade do ITBI
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Vamos entender isso aqui bem direitinho. Eu trouxe alguns exemplos para a gente entender isso na prática, tá, gente? Então, aqui eu coloquei o caso concreto, certo? Lembrando que esse material vai ficar disponível para download, ele é totalmente gratuito, tá bom, gente? Então, vamos lá. Esse caso, ele estava no TJ, né, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o que é que havia? Uma empresa, certo? Ela estava integralizando um capital, um imóvel, tá? Né, para integralizar esse capital social, né, na realização desse capital social. Porém, o valor do imóvel era muito superior ao capital social da empresa, certo? E, portanto, o que foi que o TJ de Santa Catarina fez, certo? Ele disse, a imunidade prevista para o ITBI impede a incidência dele sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social. Vale dizer, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio. Quando ele fala dessa cota do sócio, a gente lembra muito também de sociedade limitada, que vai ter aquelas cotas, né? Haverá incidência do tributo. Então, vamos lá. Essa é a situação 1, é um exemplo aqui que eu dei, porém eu peguei esse exemplo com os valores do caso concreto, tá? Imagine que você tem, quando você constitui uma empresa, você coloca lá na sua contabilidade, né, o valor do capital social que você quer, que você integraliza, o quanto falta para você integralizar e ao final você vai ter ali o capital integralizado. Então, imagine que você agora quer integralizar R$24 mil de capital social. Mas, para isso, você coloca, né, você faz isso realizando com um imóvel de R$24 mil. Portanto, os valores são iguais. Então, tá tudo certo. Problema nenhum, sem dores, tranquilo. Acontece que, nesse caso, ao integralizar esse capital de R$24 mil, a empresa, certo? Ela colocou um conjunto de imóveis, se eu salvo engano foram 17 imóveis, que somava 802.724. Portanto, havia um excedente de 778.724. E era sobre esse excedente que o fisco de Santa Catarina queria fazer a cobrança e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu sim que ela era devida, certo? Aqui ao lado, gente, eu coloquei um entendimento do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, inclusive esse julgado também vai ficar lá embaixo, disponível para download. O TJ daqui, quando existia esses problemas de excedente, quando a CEFIM daqui fazia a cobrança sobre esse excedente, o TJ entendia que ela não era devida. Porque ele disse, deste modo, para fins de aplicação da imunidade em questão, mostra-se irrelevante a circunstância de o valor venal do imóvel transferido superar o valor nominal do bem escriturado no capital social da empresa. Então, esse era o entendimento do TJ. Já como vocês podem ver, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendia de maneira muito distinta, né? E, com certeza, demais outros tribunais de justiça. Por isso que eu acredito que essa matéria tenha ganho repercussão geral, né, no STF. Mas e aí, voltando aqui para o caso concreto, né? Então, o que foi que essa empresa fez com esse excedente? Ela constituiu uma reserva de capital a conta desse ágio, ou seja, desse excedente do valor, tá? Na contabilidade dela foi isso que ela fez. Aqui eu coloquei até os lançamentos contábeis, para quem entender um pouco melhor de contabilidade. Ela aumentou o ativo dela com o imóvel, aumentou o capital social dela com o valor que ela integralizou, e o excedente, ela transformou aqui, ó, numa reserva de capital. Essa foi a contabilização dela, certo? E aí, gente, que o STF, né, como a gente já viu, ele entende que sobre esse excedente vai incidir, sim, a tributação do ITBI, tá? Nesse slide aqui eu coloquei esse artigo da Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações, tá? Que prevê essa hipótese perfeitamente possível como reserva de capital, né? Só para quem quiser se aprofundar um pouco. E eu trouxe, tá? Que dentro do tema, eu transcrevi aqui um argumento a favor e um argumento contra. Como a gente sabe, o contra foi o que prevaleceu, tá? Mas o ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele disse que o ágio na subscrição de cotas ou ações
né, que foi o caso da constituição da reserva de capital, representa investimento direto em sociedade empresária, tanto quanto a integralização de capital pura e simples, devendo receber idêntico tratamento. É consagrada a noção, onde houver o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito. Porque na própria norma da Constituição, ele não fala em valores, né? E é por isso que ficou essa dúvida, tá? O argumento contra diz, no caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa cujo capital social é de 24 mil pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado. Então, gente, eu deixei disponível também esse tema 796 do STF, para quem quiser imprimir e estudar, eu aconselho. Tem uma linguagem super acessível, os votos são muito ricos de detalhes, né, que eu não tenho como aqui falar todos esses pormenores, mas para fins de prova é isso que você tem que saber. Né, que esse é o entendimento do STF, especialmente se a empresa quiser constituir uma reserva de capital com esse acesso, né, fica esse precedente, tá? E aí, se você quiser se aprofundar, é só você imprimir e ler, eu acho que vale a pena, tá? Adentrando aqui nas funções, como a gente também fez, né, para o IPTU e para o ITR, os dois, tanto o ITBI como o ITCMD, têm uma função predominantemente fiscal. Porém, tem aqui uma peculiaridade, né? Para o ITBI, o STF editou essa súmula 656 que diz que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, né, com base no valor venal do imóvel. Aqui, gente, existe uma peculiaridade do seguinte, o IPTU, por exemplo, é um imposto que consagra a progressividade, quer dizer, que tem a progressividade fiscal consagrada no próprio texto da Constituição, né? E nessa época que o STF editou essa súmula 656, ele tinha um entendimento de quando a progressividade não fosse expressamente prevista na própria Constituição, ela era tida como inconstitucional, né? Já para o ITCMD, ele tem um entendimento diferente. Ele fala que essa progressividade não fere a Constituição, né? Por quê? Porque ela não fere o princípio da capacidade contributiva. Então, assim, apesar da progressividade para o ITCMD, também não está prevista no texto da Constituição. Então, assim, a gente está acompanhando, né, e tem assistido muitos julgados do STF, eles estão até mais céleres, né, por estarem sendo feitos dessa forma virtual. De repente, pode até ter um novo entendimento, mas até o momento, o que temos é isso, tá? E acredito que é dessa forma que ainda está sendo cobrado em prova. Outro ponto, gente, aqui diz respeito ao critério espacial. Com relação a esse critério espacial, nós não temos grandes problemas, certo? Como o ITBI só incide sobre bens imóveis, vai competir ao município da situação do bem, tá? E o ITCMD, como ele é um pouco mais abrangente, porque ele abrange quaisquer bens ou direitos, no que tange a situação do bem, ele vai caber ao estado onde o imóvel, né, no caso, está situado. Tem a mesma lógica do ITBI. Porém, com relação aos bens móveis, vai ter uma peculiaridade. E eu já pulo para esse slide seguinte, porque eu trouxe esse esquema que eu retirei do livro do professor Ricardo Alexandre, para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, no que tange aos bens imóveis, estado onde se encontra o imóvel, mesma coisa do município, para o ITBI, tá? E nos bens móveis, né? Quando for por causa mortes, vai ser do estado onde for processado o inventário ou arrolamento. E no caso de doação, onde tiver domicílio o doador, certo? E caso esse doador tenha domicílio no exterior, né? E caso esse arrolamento, esse inventário também seja processado no exterior, né? Justamente pensando nesse questionamento que a própria Constituição trouxe aqui nesse artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, a competência para a instituição, por lei complementar, para essas situações que eu acabei de dizer. Então, basicamente, até onde eu sei, gente, essa lei complementar ainda não foi editada.
tá? Então, basicamente, essa é uma regra residual. Não se aplicando essas duas, né, vai ser por essa lei complementar, tá? Bom, no que tange ao critério quantitativo, o artigo do CTN é o mesmo, né? Pelo motivo que eu já expliquei lá no início, porque não existe essa segregação dos dois impostos de transmissão. E o que acontece? Né? Quando a gente lê esse artigo 38, a gente lembra até do IPTU, quando ele fala que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, né? Porém, gente, eu trouxe tanto o artigo da lei do ITBI aqui de Fortaleza, como do ITCMD, da lei do Ceará, para a gente entender como é que esse valor venal é auferido, porque ele não é igual para o IPTU, tá? Então, aqui no artigo da lei complementar 159, ele diz: a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado, né, dos direitos do imóvel ou dos direitos a eles relativos, transmitidos ou cedidos, determinado pela administração, podendo ser estabelecido através de a avaliação efetuada pelo próprio município ou através do valor declarado pelo próprio sujeito passivo, se maior. Geralmente, esse valor declarado, gente, ele vem no contrato de compra e venda, por exemplo. E a administração aqui, ela vai querer pegar o maior valor para ficar com a maior fatia possível, certo? No que tange ao ITCMD, é bem similar, né? Ele diz que a base de cálculo do ITCD será o valor venal do bem ou direito transmitido, apurado na data da declaração ou da avaliação feita pelo fisco, né? E o valor venal do bem ou direito transmitido declarado pelo contribuinte ou responsável fica sujeito à avaliação pelo fisco desse estado, tá? Na realidade, o próprio STJ tem um entendimento de que a base de cálculo do IPTU é bem diferente da base de cálculo do ITBI. Por quê? O IPTU, a gente lembra na dica anterior, que ele vai ser feito utilizando aquela planta genérica de valores imobiliários, enquanto que o ITBI não. O ITBI, inclusive, ele tem um valor de mercado mais próximo à realidade, né? Por quê? Porque, em regra, ele vai ser tirado realmente daquele contrato de compra e venda, vai ser feita uma avaliação de mercado pelo próprio fisco. Portanto, que o valor de mercado dele é mais preciso do que o IPTU, tá? No que tange ao ITCMD, quem não lembra, agora vai saber que quem tem a competência para fixar a alíquota máxima desse imposto é o Senado Federal. Isso está previsto na própria Constituição, certo? E essa alíquota ela é de 8%. Inclusive, né, nesses tempos aí de reforma tributária, a gente já deve ter escutado, né? Muitas pessoas, vocês, eu pelo menos já escutei, muitas pessoas falando que a nossa alíquota máxima do ITCMD é baixa, que em países como os Estados Unidos, por exemplo, a alíquota de herança é bem maior, mas enfim, né? Por isso que é importante também a gente entender os conceitos para a gente entender essas discussões atuais de reforma, né? Mas enfim, sendo baixa ou não, essa é a alíquota vigente, é no máximo de 8%, tá? E o STF editou 3 súmulas muito importantes para a gente saber aqui, para a base de cálculo, para o critério quantitativo do ITCMD, tá? Na súmula 112, ele diz, né, que o imposto é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Gente, veja, isso é uma decorrência lógica. Na realidade, quando uma pessoa morre, a sucessão já é imediatamente aberta, ou seja, você já tem a abertura dessa sucessão, né? Para você apurar o patrimônio, enfim, e depois fazer todo aquele trâmite. Portanto, nada mais natural que o lançamento seja feito com base na legislação vigente, a data da abertura da sucessão, com a alíquota vigente, enfim, tudo isso é uma decorrência lógica, como eu já disse, tá? Na 113, ele prevê que esse imposto seja calculado sobre o valor na data dos bens, né, na data da avaliação, e na 114, que esse imposto não é exigível antes da homologação do cálculo. Ele até pode, através da súmula, passar uma impressão de que o ITCMD seja lançado por homologação, mas ele não é. Ele é por declaração, como a gente já vai ver. Quem vai fazer esse cálculo, inclusive, é a própria Fazenda Pública, tá? No que tange ao ITBI, nós não temos nenhum dispositivo na Constituição prevendo que o Senado, por exemplo, preveja nenhuma alíquota máxima para esse imposto. Os fiscos municipais, nem os fiscos, né? O legislativo municipal fica bem à vontade para prever essas alíquotas, tá? Inclusive, eu até trouxe a daqui de Fortaleza e as alíquotas aqui do estado do Ceará para a gente ver no âmbito dos dois impostos como é que funciona, né?
Só da gente olhar aqui de cara, a gente já pode perceber o seguinte: para o ITBI é vedado essa progressividade com base no valor venal do imóvel. Portanto, aqui no município de Fortaleza, a gente só tem 2 alíquotas. Para a parte que for financiada, o imóvel, né? A parte do imóvel for financiada até 200 mil, vai incidir uma alíquota de 0,5%. Para o restante, é uma alíquota de 2%, porque a de 3% só vai ocorrer se você não pagar no prazo. É como se fosse uma penalidade, né? No âmbito do ITCMD, por exemplo, a gente tem tanto as alíquotas para as transmissões que causam mortes, como para as doações. E a gente vê que os percentuais partem de 2, depois para 4, para 6, para 8, tá? Com base justamente no valor venal. Então, a gente já observa essa progressividade aqui bem na prática, tá? Esses UFICs, para quem não sabe, muitos estados têm isso, são unidades fiscais de referência. Nesse caso, é aqui do estado do Ceará. Inclusive, eu até coloquei o valor da UFIC atualizado para 2020, para quem for estudar para a legislação aqui do Ceará, tá bom? Gente, não é todo estado que classifica dessa forma. Eu já vi estados com menos alíquotas, tá? Enfim, o que importa só é que o contorno geral, a alíquota máxima de 8%, tá? Como critério temporal, como eu já disse, ambos os impostos são lançados por declaração, o contribuinte vai prestar um contrato, alguma coisa desse tipo, e o fisco quem vai efetuar o cálculo, tá? Com relação ao momento do pagamento, gente, existe muita divergência na doutrina, especialmente no que tange ao ITBI. Eu não vou entrar nesses pormenores. Por quê? Porque cada legislação municipal prevê um prazo de pagamento diferente, né? O entendimento dos tribunais superiores é que ocorre o fato gerador na transmissão da propriedade imobiliária. Portanto, você não poderia fazer a cobrança do imposto antes. Mas eu já vi diversos fiscos municipais que efetuam a cobrança antes. Inclusive, eu acho até que na prática é feito dessa forma, né? Porque quando você vai, por exemplo, levar o seu contrato para o cartório, eu acredito que o tabelião só passa a escritura até com a prova da quitação do imposto, né? Mas, enfim, para a sua prova, como eu já disse, se atenha à letra da sua legislação, né? A menos que ele peça o entendimento dos tribunais superiores, né? Aí são cobranças diferentes, tá? Como critério subjetivo, vai o artigo 42 CTN para os dois, né? E ele fala que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada. Por isso que eu disse que o CTN deu muita liberdade, né? Para o legislador. Portanto, que eu trouxe tanto o contribuinte do ITBI como do ITCMD, né? E assim, gente, basicamente, eu já vi outras legislações, mas que é praticamente a mesma coisa. Geralmente, o contribuinte, tanto o ITBI como o ITCMD, é quem está recebendo aquele imóvel, aquela herança, aquele direito. Sempre, assim, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes é sob essa ótica de quem está recebendo, tá? Aqui eu coloquei algumas súmulas que não estão no corpo do slide, tá certo? Para quem quiser se aprofundar um pouco. Enfim. Bom, pessoal, por hoje é só. Como eu disse, eu tentei perpassar pelo máximo de pontos possíveis, especialmente trazendo esse tema 796 recentíssimo do STF, tá? Para os próximos vídeos, eu penso de daqui a pouco começar um quadro só sobre Lei Candir, para a gente vendo ela bem esmiuçada aí nos pormenores, tá? Principalmente para quem vai fazer provas para fiscos estaduais, que realmente precisa entender bem aí o ICMS, tá? Na semana que vem, eu pretendo trazer alguns pontos, né, algumas dicas sobre essa parte de execução fiscal, de crédito tributário e, de repente, até, quem sabe, trazer uma advogada para falar na prática um pouco sobre isso, a gente consolidar mais o conhecimento, tá bom? Mas, enfim, eu vou colocando tudo, disponibilizando para vocês. Eu falo, às vezes, muita coisa também sobre a programação das aulas pelo Instagram. Então, quem quiser me seguir lá nas minhas redes sociais, tá ali em cima na minha foto de capa, quiser deixar alguma dúvida ou acompanhar temas mais recentes sobre o tributário, sintam-se muito à vontade e fica aqui o meu convite, tá bom? E é isso, quem gostou, dê o seu like, ative o sininho para as futuras notificações e um forte abraço!